Hoje a gente vai falar de O Estrangeiro, uma obra aí de Albert Camus, uma das resenhas mais difíceis que eu já fiz aqui no canal. Me conta depois da vinheta. Olá, melhores leitores, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa, criador do blog osmelhoreslivros.com.br e aqui do canal Os Melhores Livros. Então chegou a hora, hoje a gente vai conversar sobre O Estrangeiro, essa obra de Albert Camus. Eu comentei no início ali desse vídeo que é talvez a resenha mais difícil que eu já fiz, e aqui eu quero explicar um pouco que, na verdade, a leitura em si não é uma leitura difícil. Difícil é a compreensão do que o autor está querendo dizer ali. Então, o que eu vou tentar fazer aqui no vídeo de hoje é trazer um pouco desse enredo e depois explicar aí ponto a ponto de como eu entendi, né? Eu também precisei recorrer a várias resenhas na internet para acrescentar ao que eu tinha entendido, e assim a gente pode tentar sair desse vídeo aqui com uma compreensão melhor sobre a obra. Afinal, talvez você tenha passado pelo mesmo sentimento que eu, que é ter terminado essa leitura aqui. São apenas 126 páginas, né? Então acho que em questão de 3 ou 4 horas você consegue terminar esse livro. Mas você vai terminar ele com aquele gostinho de tipo, tá, o que o autor quis dizer nessa passagem? O que esse livro traz de mensagem? Porque dá pra ver claramente que esse romance não termina em si mesmo, né? Ele tem algo a passar e você tem que trabalhar isso dentro de você e ficar pensando sobre a obra algum tempo a mais para entendê-la completamente. Então a minha ideia aqui é passar um enredo bem rápido e depois tratar ponto a ponto, né, dos mais importantes ali que permeiam essa obra. Muito bem, já no começo do livro a gente tem o Marceau, ele mora ali na Argélia, quando a Argélia é dominada pela França. Essa obra é publicada em 42, então, se eu não me engano, inclusive, era na época que a França estava ocupada, mas ele é um argelino ali, mora em Argel, e recebe via telegrama uma notícia de que a sua mãe tinha morrido. Então o Albert Camus, ele parte do princípio de uma ideia que ele tinha na cabeça dele e transforma isso em um romance. A ideia que ele tinha era a seguinte: um homem que não chora no velório da própria mãe é um homem que está condenado aos olhos da sociedade. Então aqui a gente vai ter o Marceau, já na primeira frase ele recebe a notícia da morte da mãe, que estava morando num asilo, e ele reage de uma forma muito estranha, e é assim que a gente vai começar a entender o personagem passo a passo. Eu vou ler aqui para vocês, tá na página 13. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, abre aspas. Sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames, fecha aspas. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Então aqui a gente já está tendo entendendo, né, como que ele está mais preocupado com a qualidade ali daquela mensagem do que com o fato em si, né? Ele está preocupado de não ter entendido se a mãe dele morreu hoje ou ontem, está mais preocupado com isso do que com a morte da própria mãe. Então ele pede ali para o patrão dele para poder ir no funeral. Chegando lá, ele tem uma reação bastante estranha e a gente começa a perceber essa passividade, né, esse certo niilismo desse personagem que não se relaciona muito bem com essas questões emocionais, né? No dia seguinte ele volta para Argel e encontra com Marie Cardonnat, que é uma ex-colega de trabalho, e ele vai à praia com ela, eles se beijam, depois ele vai ao cinema e encara como se fosse um dia trivial, um dia normal para eles ali. Depois ele começa a viver um romance com essa mulher e em determinado momento ela lhe pergunta se ele queria casar com ela e olha a resposta que ele vai dar para ela aqui na página 48. À noite, Marie veio buscar-me e perguntou se eu queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás já responderam uma vez, que isso nada queria dizer, mas que não a amava. Ou seja, tanto o dia seguinte ali, da volta do funeral, quanto o próprio relacionamento com a Marie, ele trata ali como se fosse um vazio, como se não significasse nada na questão emocional. Então, vai direcionando mais uma vez o personagem para esse tipo de absurdismo, né? Que é como é chamada essa corrente filosófica, que é aí uma espécie de filosofia que entende que o mundo é indiferente às tentativas humanas de compreendê-lo. Depois a gente começa a conhecer os vizinhos de Marceau, e tem dois bem importantes. O primeiro, o Salamano, ele tem um cachorro sarnento e vive ralhando, né? Vive brigando com esse cachorro, até um dia que o cachorro se perde. A partir desse dia, ele começa a ter um sentimento de profunda tristeza por ter perdido o cachorro. E isso contrasta bastante, né? Faz uma oposição
a como o próprio Marçu ele lida com a vida. Outro dos seus vizinhos é o Ramon. Ele é praticamente como se fosse um cafetão ali e está contando que precisava da ajuda do Marçu para escrever uma carta para uma ex-namorada que ele queria atrair ali para que ela voltasse a falar com ele. As repercussões dessa carta são horrorosas e o Marçu é obrigado a prestar um depoimento para salvar a pele do Ramon, que fica muito grato e o convida para ir à praia ali junto com a Marie também, na casa de um amigo. Só que eles são perseguidos por um árabe, na verdade por um grupo de árabes, no qual um desses árabes era irmão daquela mulher que teve problemas aí com o Ramon, que foi agredida por ele depois daquela incidente da carta ali. Esse irmão, ele tá querendo tirar uma satisfação, né? E eles acabam tendo uma briga na praia. Ele portava uma faca e o Ramon acaba saindo um pouco machucado, mas eles conseguem voltar para casa. Só que depois de voltar para casa, por algum motivo, o Marçu resolve que ele tem que voltar à praia. E aí ele começa a sofrer de novo com aquele sol escaldante castigando a pele dele. E ele começa a não mais sentir as coisas por si mesmo, como ele fala. Até que ele vê o árabe vindo em direção dele com uma faca. Ele vai lá, pega um revólver, ele dá 5 tiros no árabe, meio que sem motivo nenhum. Aí então, na segunda parte do livro, é a parte do julgamento. O Marçu é preso, ele reage a isso com até uma certa conformidade ali, não acaba se penalizando, acaba imaginando isso como algo normal depois daquilo que ele fez. Na prisão, ele também reage dessa maneira nihilista, com uma baita compreensão, né, que era o caminho natural pelo que ele havia feito, mas sem uma explicitação de sentimentos, de tristeza ou de arrependimento por ter feito aquilo. E lá dentro da prisão, ele mais uma vez vai sentir os aspectos físicos e não os aspectos emocionais de estar preso. Então, o que vai fazer ele se sentir preso é a falta de cigarros, é a falta de mulheres, né? São as questões sensoriais, não as questões da emoção. Ele acaba escolhendo um defensor público mesmo, porque tanto fazia para ele, né? Assim como todas as decisões que ele vai tomando na vida. E a gente parte então para o julgamento, que é talvez a parte mais importante e a parte onde o Albert Camus mais desenvolve o pensamento dele dentro desse livro aqui. Então, o julgamento, de fato, é a parte mais importante do livro e o Marçu, ele começa o julgamento e passo a passo ele vai se sentindo cada vez mais alienado naquele julgamento ali. Ou seja, ele está observando aquele julgamento como se ele fosse um espectador. O advogado dele fala para ele que não quer ouvir ele, o promotor não quer ouvir ele, o júri, ninguém quer prestar atenção no que ele tem para falar. E ele vai descrever isso aqui mais ou menos na página 103, início do capítulo 4. Apesar das minhas preocupações, às vezes eu ficava tentado a intervir e meu advogado me dizia então: cale-se, é o melhor para seu caso. De algum modo, pareciam tratar esse caso à margem de mim. Tudo se desenrolava sem a minha intervenção. Acertava o meu destino sem me pedir uma opinião. De vez em quando, tinha vontade de interromper todo mundo e dizer: mas afinal, quem é o acusado? É importante ter o acusado, e tenho algo a dizer. Então, nesse momento, o Marçu passa a ser o estrangeiro, ele passa a ser um alienado ali em toda aquela questão que, de certa forma, é sobre ele, mas da qual ele não faz parte. E à medida que o julgamento vai acontecendo, ele passa a ser cada vez menos sobre o ato em si da morte do árabe e passa a ser mais sobre o próprio Marçu, sobre por que ele não chorou no velório da mãe dele, sobre as emoções que ele não sentia, sobre por que ele tinha começado a namorar no dia seguinte, no dia do luto, por que ele encarou a vida na maior naturalidade depois do fato que acontecera. E ele começa a entender que o julgamento é mais sobre como ele se comportou no velório da mãe dele e sobre ele em si, sobre como ele encara a vida, do que o próprio árabe. O árabe está completamente em segundo plano ali, né, e eles mal discutem essa questão. A hora que eles começam a discutir essa questão é quando perguntam para ele o motivo que ele matou o árabe e ele responde que foi por causa do sol. Ou seja, mais uma vez, o sol ele é tratado como um personagem que está influenciando os atos ali do nosso protagonista e o tribunal, o júri, o advogado, todo mundo é incapaz de entender o Marçu. Mas, como a gente percebe ao longo dessa ideia ali do absurdismo, na verdade, talvez o assassinato não tenha tido motivo nenhum. E isso é quase que incapaz das pessoas compreenderem que possa existir alguma coisa sem um motivo inicial.
E aí, por ser quem ele é condenado à guilhotina, vai pagar com a própria vida. Então ele passa por um processo de aceitação da própria morte. Então, se a maior parte do livro o Marceau foi indiferente, aqui ele começa a trabalhar a questão da aceitação, da inevitabilidade da morte, e isso incomoda ele bastante tempo. Ele começa a filosofar sobre como isso era injusto, como isso era definitivo, até que ele, dentro dessa filosofia dele, entende que a morte simplesmente é uma coisa da vida, então tanto faz a época e as circunstâncias da sua morte. Então a gente entende, né, que o Marceau ele personifica o niilismo e o absurdismo nessa obra de Albert Camus. Não tem como dar outra nota que não seja 5. É um livro muito até fácil de ler e que te instiga a querer saber mais, a querer entender mais sobre a filosofia e sobre esse grande autor aqui. E esse daqui é um dos livros apontados como 100 melhores livros já escritos na história. E o Albert Camus chegou a ganhar o prêmio Nobel, que se ganha pelo conjunto da obra, né? Mas com certeza O Estrangeiro é uma das obras mais importantes dela. Muito bem, fazer uma resenha de uma obra tão importante que agregue tantas questões filosóficas por trás é bem difícil. Então quero deixar também um vídeo aqui que me inspirou bastante a entender essa obra. É um vídeo em inglês, mas dá para pôr as legendas aqui no YouTube. E vou deixar uma resenha completa que eu escrevi lá no blog, e aí que detalha ponto a ponto para a gente entender mais sobre essa grande obra. Quero saber de você o que você achou de Albert Camus, de O Estrangeiro. Se você sentiu também, após a leitura do livro, que era uma ótima leitura, mas que você precisava se aprofundar mais nas questões que o autor queria trazer, e como que essa obra impacta na sua vida. Muito bem, continue acompanhando o canal para as nossas resenhas semanais e também lá no site com posts diários. Te encontro no próximo vídeo.